Olá, estou de volta com mais um programa Movimento aqui no canal Câmara 61.3. Minha entrevistada é Viviane Guerra. Seja muito bem-vinda ao programa, Viviane. Obrigada, Vacina. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de levar o que é o coaching para as pessoas. A Viviane é coach, especialista em análise comportamental, também tem uma formação em tecnologia da informação, análise de negócio, e nós vamos entender melhor como que é essa história, como que é essa atuação e essa profissão, nós já podemos falar assim, com a profissão, em função do grande mercado de trabalho. O que é coach? Bom, muitos definem que é mais ou menos como um personal trainer mental. Tá? Então a Viviane, ela é especialista em desenvolvimento de carreiras e desenvolvimento de pessoas. Como é que é feito isso, Viviane? Existe uma metodologia, é uma técnica, é uma ciência? Como que é? O que é o coaching em si? Então, para a gente explicar de uma forma mais teórica, o coaching ele é uma metodologia para desenvolvimento de pessoas. E isso faz com que as pessoas tenham melhor desempenho, produzam mais, tenham mais resultados, tanto para a vida profissional quanto pessoal. E o coaching é uma metodologia multidisciplinar. Então, ele traz, dentro do conceito, ele traz ferramentas de gestão, da administração, como gestão estratégica, planejamento estratégico, ferramentas também muito de filosofia, que o coaching, ele tem uma ciência filosófica, A gente trabalha muito com questionamentos e argumentação, promovendo o coaching, o cliente, a própria argumentação, a própria descoberta, E ele também tem outras ciências, como a gente traz da psicologia, algumas ferramentas que também são importantes para que o indivíduo consiga crescer e se desenvolver. Para quem pensa que coach é novo, isso não é verdade, Já é um trabalho muito antigo, é uma maneira de atuar na vida, assim, muito antiga, que existe desde a Idade Média e era uma referência para quem utilizava aqueles que eram chamados de cocheiros, então que transportavam pessoas, Então são os cocheiros, vê que vem daí a derivação do coach, mas lá acho que mais ou menos numa década de 1950 ou 60 que a coisa mudou, ficou muito mais visível dentro do esporte, o coach esportivo. Exato. Esse conceito que vem aí da Idade Média, que a gente fala da palavra coach, a origem da palavra coach, e muitos profissionais até traduzem que coach é uma ferramenta que te leva do ponto A para o ponto B, Seria a ferramenta que vai te transportar para um outro ponto, aquele ponto que você quer chegar. Então, o coaching ele já era colocado em prática dentro de times, de futebol, ou dentro do coaching esportivo, E foi funcionando tão bem, foi se notando um desempenho tão bom dos jogadores que isso começou a ser aplicado, introduzido dentro das organizações, que foi mais ou menos em 1960. Então, o coaching ele já vem no mundo corporativo, no mundo dos negócios, desde essa década. Que ele vem, então, desenvolvendo habilidades profissionais. Porque eu também aqui vou remontar só mais um pouquinho na história, lá em 1850, mais ou menos, também era atribuído aos mestres, aos professores, aos tutores, Você descreveu aí muito bem, que é do A ao B. Então, essa caminhada, quer dizer, alguém está transportando alguma coisa de valor, Exatamente. Aí veio esse gerenciamento de pessoas lá, e de lá vocês transportaram isso para as corporações. Foi adaptando o modelo? Foi exatamente isso. O coaching ele foi uma metodologia que foi sendo percebida, adaptada, e está em constante evolução. Nós temos vários profissionais atuantes no mercado e a gente vê que cada um utiliza uma ferramenta, uma técnica. Então, existem hoje práticas que são ensinadas pelas escolas, mas o próprio profissional ele vai desenvolvendo o seu próprio jeito de trabalhar com as pessoas, vai desenvolvendo a sua própria personalidade, a sua identidade profissional. Então, as técnicas podem ser adaptadas, desde que você siga os principais elementos que caracterizam o processo de coaching. Viviane, quais são esses principais elementos? Tem o de apoiar, de transformar, tem o que é em si? Olha, a gente pode falar que são delimitadores, porque existe um limite do coaching e outras técnicas,
essa diferença, esse limite, ele é muito sutil. Às vezes o profissional até peca na hora de colocar em prática. Então as pessoas às vezes confundem o coaching com a psicologia, né? O coaching, a gente brinca e fala que coaching ele não é terapia, mas ele é terapêutico, né? Porque a gente está trabalhando o modelo de uma sessão de coaching é muito parecido com o modelo de terapia, né? É um profissional conversando o tempo todo com o seu cliente, levando a descobertas e tudo, até porque também tem técnicas que vêm da psicologia, mas não é psicologia. O coaching, ele se caracteriza em olhar para o futuro, em olhar para a solução, né? Enquanto a psicologia, a terapia, ela vai aprofundar no problema da pessoa para entender todo o contexto, etc. Mas o coaching não, o coaching ele não pode, o profissional de coaching não pode aprofundar no problema do cliente. Ele vai pegar o problema do cliente e levá-lo para a solução. Isso quando ele está apto, porque às vezes não é o momento do cliente também, né? Mas quando ele está apto para se desenvolver, a função do coaching é tirar do problema, o cliente do problema e levá-lo à solução. Viviane, tem essa compreensão mesmo de que quem é mais habilitado é um profissional, né, da psicologia. Você tem formação na área de tecnologia da informação. Exatamente. E como é que você migrou? O que essa formação sua, acadêmica, te ajudou e te encaminhou para o coach? Olha, aí eu já costumo falar que o que forma um bom profissional de coaching são vários elementos. Não é só conhecimento, não é só a postura, né? São vários elementos que compõem o seu formato de trabalho, né? A sua identidade profissional. Então, a minha história começou do seguinte, eu já tinha uma tendência para administração, embora eu nunca tenha feito o curso de administração, eu fiz sistemas de informação e dentro dessa área de tecnologia, eu encontrei um caminho que era o meio termo, né? Era a ponte entre o cliente e a equipe técnica, que é a função de analista de negócios, né? Então, é aquela pessoa que faz a ponte entre a parte técnica e a parte leiga da tecnologia. E esse olhar para o desenvolvimento de pessoas, eu sempre fui apaixonada. Então, de meu interesse mesmo, eu sempre lia assuntos de gestão de recursos humanos, de gestão de empresas, de negócios, e conhecia ferramentas, até porque dentro da gestão de projetos, a gente trabalha com diversas ferramentas estratégicas, né? E constantemente falando de liderança, né, da postura do líder, da pessoa, o gestor de projetos, ele não é só aquela pessoa que fica amarrada em procedimentos. Ele tem uma equipe por trás dele para desenvolver um trabalho. Então, constantemente eu estava com esses estudos até no período em que eu fui professora universitária, né? Então, eu já tinha essa paixão para desenvolvimento humano e sempre buscando, assim, aperfeiçoar, né, em cursos de liderança, fazendo treinamentos. E aí, quando eu me vi num momento de decisão profissional, e é por isso que as pessoas me veem como referência para a transição de carreira, né, foi aonde eu tomei uma decisão e falei, agora é o momento onde eu vou fazer o que eu amo. Porque você fez a sua própria transição, né? Exatamente. Então você tem essa vivência também. Eu tenho, eu sei todas as dores. E tem aqui também no seu currículo, né, que você tem certificação internacional para o coach executivo, coach para líderes, pela vida na sociedade latino-americana. Exato. E trabalha com ferramentas de avaliação de perfil comportamental. Essa avaliação de perfil comportamental me gera assim, muita curiosidade. É na base da conversa, do diálogo, como você colocou aqui, ou tem também algum instrumento assim escrito, algum questionário, algum case, alguma coisa desse tipo? Dentro do processo de coaching, a gente trabalha comportamento. Então, o tempo todo nós estamos analisando, levando o cliente a se autoavaliar, mas eu trabalho como uma ferramenta, quando eu trago o título de analista comportamental, é devido a uma formação que eu tenho para trabalhar com uma metodologia que é mundialmente conhecida, que é a metodologia DISC, que foi criada por o William Marston, que é um psicólogo americano, e diante de seus estudos em Harvard, ele escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, e isso dentro da psicologia já foi uma revolução na época, em 1928. E essa teoria que ele criou,
criou, que ele defende, é que todos nós temos 4 reações emocionais observáveis, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a cautela. Então, hoje, essa metodologia ela evoluiu e nós, profissionais que atuamos com ela, temos um suporte, né, de ferramentas para nos dar apoio e poder fazer um mapeamento do comportamento humano. Eu brinco e falo, Evacira, que essa metodologia é o nosso manual de instrução. Nós não nascemos com ele, hoje qualquer pessoa pode adquiri-lo. E esse aí você vai aprofundando em cada item de acordo também com o cliente, porque você faz atendimento individual e às vezes faz atendimento em grupo. É possível fazer em grupo também, em equipes. O coaching de times, ele é muito comum dentro de empresas, né? Porque você precisa fazer com que o time alcance um determinado objetivo que a empresa espera. Então, fazer esse time trabalhar de forma coesa, com todo o seu potencial, fazendo com que os resultados sejam atingidos, é um desafio grande, principalmente para o líder que está diante desse desafio. Viviane, e falando em empresa, em situação organizacional, quem busca mais, então, o profissional do coach são empresas que têm metas a cumprir, que trabalha com investimento e precisa do retorno. Nesse caso, inclui-se ou não inclui-se organizações públicas? Com certeza pode e deve incluir, porque nós estamos falando de pessoas e as empresas elas dependem das pessoas para que o trabalho seja executado. Hoje nós temos uma liderança moderna, um conceito de liderança moderna vindo à tona que é totalmente baseado em pessoas. Eu estava na semana passada participando de um evento online, de um webinar, com o presidente, o CEO da Electro, e ele estava falando justamente que a felicidade gera lucro, a felicidade dá lucro. Então, o que é a filosofia dele, que ele defende? Até por 5 anos consecutivos, a empresa foi considerada o melhor lugar para se trabalhar no Brasil. Então, ele foi considerado líder, né, pela Você S.A. Então, nós temos o maior respeito por um profissional desse e muito que aprender com ele, né? E a filosofia de gestão que ele traz nesses conceitos modernos é justamente cuidar do ser humano, é fazer com que o ser humano, com o indivíduo que está dentro da empresa, esteja alinhado com os valores da empresa, com o objetivo da empresa e fazer essa congruência do que a pessoa quer para a vida dela com o que a empresa espera dela. O lucro não é necessariamente financeiro, então, né? Basicamente é isso. Às vezes o lucro, ele vem muito mais de resultados, como satisfação, né, a qualidade no trabalho, porque não adianta às vezes a empresa ter lucros financeiros muito altos, né, e às vezes está com os profissionais altamente ali estressados, né, cansados e criando conflitos, e isso acaba em algum momento revertendo para um lucro menor. Quando a gente pensa assim em pessoas, então eu acabo colocando hoje dentro do mercado, dessa sua análise, dessa sua atuação do coach, a pessoa, o ser humano enquanto protagonista da vida dela. É exatamente. Isso? E não mais um edifício, uma estrutura, uma empresa em termos de organização física, né? Exatamente. A principal função do coaching é fazer com que o coach ele consiga se desenvolver a ponto de não depender do coach. Então, ele vai estar apto, após um processo de coaching, a conseguir o seu processo de evolução sozinho, muitas vezes sozinho, às vezes para outros aspectos ele pode continuar tendo o apoio do profissional, mas em vários aspectos ele vai se desenvolver e conseguir caminhar sozinho aí pela vida. Eu sei que é muito subjetivo, mas é possível avaliar quantas sessões uma pessoa precisa, em média? Quem é um gerente, por exemplo, um executivo, quanto que ele precisa da ajuda, da sustentação do profissional de coach? Nós, até para deixar claro, dentro do coaching de vida, costuma-se trabalhar com 10 sessões, que é uma média de resultados. Então, esses profissionais podem fazer uma sessão para algo muito pontual, então vai dependendo do objetivo da pessoa e até dos próprios recursos que ela tem. Então, numa média a gente fala de 10 sessões, mas tem clientes que alcançam resultado com 7,
com 8, tem clientes que alcançam com 12. Agora, dentro de uma estrutura corporativa, e aí a gente fala do coaching executivo, é o desenvolvimento de competências específicas, geralmente atrelado com o planejamento estratégico da empresa. Então, esse processo já é um pouco mais demorado, que aí dura no mínimo 6 meses, né? Nós temos uma diferença entre coach executivo e organizacional. O executivo, ele visa desenvolver e mensurar e desenvolver competências específicas. O coach que é o indivíduo, então? Que é o indivíduo no nível executivo. Estamos falando aí de gerentes, superintendentes, diretoria, presidência, né? Agora, quando a gente fala de coaching organizacional, depende do objetivo que a empresa quer. O que a pessoa está buscando desenvolver num profissional-chave dentro da empresa? Pode ser que 10 sessões atenda sim, mas pode ser que algumas sessões a mais sejam necessárias. A gente tem que ter um cuidado de avaliar. Tá? O ser humano ele é muito complexo para a gente determinar um número fixo de sessões. Exato. Agora, quando ele busca essas sessões, ele vai já porque tem um conflito instalado e ele não está dando conta de solucionar aquilo, ou ele vai espontaneamente para já ir se revigorando, restabelecendo, para quando o conflito chegar, ele já está fortalecido? Existem os dois casos. Eu tenho um cliente, por exemplo, que encerramos o processo de coaching e ele renovou. Ele veio pelo amor, digamos assim, porque ele sabia que estava prestes a assumir um cargo de gestão, era algo que ele almejava e nós trabalhamos para que ele estivesse preparado para esse cargo de gestão. E agora ele está desenvolvendo liderança. Então, é um processo aí que se estendeu pela necessidade dele, né? Pela vontade dele. Agora outros, e a maioria, vem pela dor, né? Espera aquela frustração vir à tona, não sabe mais o que vai fazer da vida, que caminho vai seguir, e é onde a pessoa lembra que precisa de alguém e recorre aos profissionais como a gente, né? De acordo com a sua experiência, Viviane, é possível a pessoa chegar lá para buscar mesmo essas ferramentas, né, que eu também posso chamar até de ferramenta de comunicação, porque ela traz muita comunicação sobre todos os aspectos para a empresa dela ou para a vida pessoal dela, né, a maneira, porque modifica a maneira dela comunicar com as pessoas, com os colegas, independente de cargos hierárquicos, né? Sim. E até com ela mesma. Sim. Desenvolve inteligência emocional. Então, isso aí, a inteligência emocional, ele pode até falar, não, eu vim aqui para isso porque eu quero me aprimorar, eu quero investir mais nessa carreira minha e descobrir que a carreira não é aquela. Pode acontecer. Não é isso, vou deixar isso quieto e vou procurar um outro caminho? Pode acontecer. E se isso acontece no final do processo de coaching, não tem problema nenhum, porque nós evitamos que esse cliente siga num caminho que vai ser frustrante para ele. Né? Então, mas acontece sim. Pode chegar no momento onde a pessoa, o coaching ele traz autoconsciência, que é o primeiro pilar, né, da inteligência emocional. Então, quando vai trazendo autoconsciência, a pessoa vai se reconhecendo e vai adquirindo um autoconhecimento tão grande que ela começa a enxergar com clareza os caminhos que servem e que não servem para ela. Isso é muito mais dirigido, porque muita gente procurava terapia mesmo, né? Psicoterapia, né? Sim. Agora, é muito dirigido profissionalmente, né? Vem o autoconhecimento, mas você tem que conhecer um pouquinho do trabalho dele também, um pouco da empresa dele, um pouco da vocação dele. Acaba trazendo à tona, né? A gente trabalha com o indivíduo como um todo, né? Uma visão sistêmica. Então, não adianta eu analisar só a pessoa naquele momento e esquecer todo o contexto que ela está vivendo, porque tudo isso influencia no comportamento dela. E a interpretação que ela está dando para os fatos dentro da organização, né? Dentro das empresas, como que ela está relacionando com os colegas, com o gestor, né? Então, isso é importante. A gente tem que entender o que está acontecendo com ela. E ela vai trazendo isso à tona dentro da sessão. Se alguém também sente a necessidade, independente de ser gerente, de ocupar cargos de direção, mas que trabalha em equipe e sente assim, nossa, eu acho que eu estou tendo dificuldade, estou muito irritada, estou muito cansado com isso aqui, o coach ajuda também? Ajuda. Aí nós temos a síndrome de burnout, que está acontecendo dentro das empresas, que são os profissionais que estão desmotivados, estão estressados, não se veem mais, né, como parte da equipe, e isso eu passei por isso também.
Eu sou fruto do coaching, eu falo que eu sou fruto do coaching, porque eu vivi uma situação dentro de uma empresa que eu amava, mas profissionalmente eu sentia que eu podia muito mais. Então hoje, dentro da minha profissão, eu me sinto muito mais realizada, até com pouco tempo de carreira em relação à profissão anterior, né? Eu me sinto muito mais realizada. E dentro das empresas isso tem acontecido demais. As pessoas não conseguem alinhar o seu propósito de vida com o propósito da empresa. Os valores do indivíduo com os valores da empresa não batem. Isso, em algum momento, isso vai gerando um gargalo ali na atitude dos profissionais, que vão fazendo com que eles tenham resultados medíocres, né? Não entregam o resultado que a empresa gostaria que ele entregasse, e aí vão tendo resultados medianos. E tem também situação, Viviane, que tem uma pessoa, tem um profissional que é altamente competente, tem muita habilidade técnica, mas é aquela chamada pessoa difícil, a pessoa difícil de conviver. E às vezes a pessoa não se reconhece, né, como a difícil da equipe. Nesse caso, como ali o gerente tem que procura também, pode levar esses casos para o coach ou deve recomendar para essa pessoa fazer? É o gerente que tem que fazer ou a pessoa que tem que fazer? Olha, acho que os dois devem fazer coaching, né? O que acontece é o seguinte, o papel da liderança é de muita responsabilidade, porque ele tem que enxergar o que está acontecendo dentro da equipe dele. Então, primeira coisa, o líder, hoje nós temos a cultura do líder coach, que é aquele líder, aquele gestor que tem uma postura de coaching dentro das empresas. E aí nós temos formações específicas para isso, e o profissional ele não precisa fazer um curso de coaching, uma formação de coaching, para conseguir atuar. Ele vai fazer um curso de liderança usando técnicas de coaching para que ele consiga fazer com que conhecer mais a sua equipe, fazer com que a equipe se desenvolva e se desempenhe melhor, né? Agora, no caso do profissional, a gente precisa avaliar qual é o contexto que ele está vivendo. Provavelmente ele deve estar com limitações, com falta de motivação, vários elementos podem estar impedindo ele. Quando é um caso de um profissional que é muito difícil, uma pessoa difícil de lidar, a gente precisa trabalhar a questão da inteligência emocional com ela. Agora, puxando um pouco assim, dar um exemplo prático, mesmo assim, no pessoal. Suponhamos, no pessoal mesmo, suponhamos que eu quero avaliar como é que está a minha imagem perante as pessoas, se está dando resultado bom, se está tendo uma boa aceitação. E eu não tenho esse olhar, como vários outros, né, profissionais da minha área, ou de várias outras áreas também. Eu não tenho esse olhar externo, que a gente tem essa dificuldade mesmo. Como é que eu faço essa avaliação? Se eu for trabalhar coaching, sessão de coaching, eu consigo enxergar isso? Ir mais além? Será que postura que eu estou passando, né? Consegue. É surpreendente algumas revelações que acontecem dentro do processo de coaching, porque a pessoa, ela muitas vezes não se enxerga mesmo, né? E o coaching, ele aumenta a percepção da realidade. E nós fazemos um giro de 360 graus na vida da pessoa, né? Então, a chance dela enxergar o que está acontecendo com ela e a realidade é muito grande. Inclusive, uma das técnicas que a gente utiliza, uma das ferramentas é o feedback, né? Existem técnicas dentro do coaching utilizando o feedback para a pessoa conseguir enxergar qual é a impressão do outro e poder trazer isso dentro de sessão para ser trabalhado e desenvolvido. E às vezes o que ela recebe como feedback é surpreendente, é revelador. Tanto para algo positivo, um sentimento positivo, ou um sentimento frustrante que ela precisa aprender a lidar com aquilo e até reverter a situação se necessário. Muitas pessoas se preparam para avançar na carreira, né? Hierarquicamente, para subir, ocupar mais um cargo na hierarquia. Então, eles se preparam para o coaching. Mas, e quando ele está lá, ele fez essa preparação, e quando ele chega, ele já está, suponhamos, de alta, ele não precisa mais voltar? O que acontece é uma realidade, não só aqui em Uberaba, em vários estados aí. Eu
dentro das formações, dos cursos e eventos que eu participo, a gente relaciona com pessoas do Brasil inteiro, com recursos humanos do Brasil inteiro. E essa é uma realidade que está em todo o país. As pessoas chegam nos cargos de liderança despreparadas para a liderança. Elas sobem de cargo por serem muito boas tecnicamente. E às vezes são contratadas, inclusive o Peter Drucker, que é o pai da administração, ele já fala, as pessoas são contratadas pelas competências e demitidas pelo comportamento. Então, o que seria ideal? Preparar as pessoas para o cargo, para o momento que ela chegasse lá, ela estivesse pronta. Isso seria o ideal. Mas, infelizmente, não é a realidade. Às vezes, não é nem possível não é possível esse tempo de preparo. Então, a pessoa já está lá no cargo, se ela não fez coaching, não está preparada ainda, vamos fazer urgente, né? É fundamental, principalmente em cargos de liderança. E nas tomadas de decisões, esse líder, também um exemplo bem simples, corriqueiro. Às vezes ele tem que tomar a decisão de manter uma pessoa no cargo ou não, de fazer uma exoneração, fazer uma demissão, ou às vezes fazer uma promoção da sua equipe. Ele tem muitos recursos ali para ele analisar e ter uma decisão acertada. Onde que o coach atua nisso aí como um facilitador para esse gerente não cometer injustiça e nem protecionismo? O coach vai ajudar esse profissional a levantar todas as informações necessárias para o momento de decisão dele. Essas informações, se fala, são informações técnicas ou o que leva em consideração essas informações? Hoje nós temos, as pessoas até usam o acrônimo CHA, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Esse conjunto, ele tem que ser avaliado, onde eu digo, não é somente conhecimento que vai fazer de você um bom profissional. Então, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter a habilidade de colocar o conhecimento em prática e, atrelado a isso, ter uma atitude, postura para tomar decisão, ter ação na hora e no tempo necessário, né? Então, são conjuntos de fatores que devem ser avaliados. O que é uma boa conduta aí, uma boa atitude, Viviane? Hoje, as empresas prezam muito pela proatividade. Proatividade, o indivíduo que ele tem a inteligência emocional, ela tem sido muito avaliada, muito considerada dentro de empresas, porque às vezes o que impede a pessoa de dar o resultado que a empresa quer é um fator emocional. É um fator, aí nós tratamos com as pessoas difíceis, né? Falamos de pessoas difíceis, elas podem até ter autoconsciência, mas ela não tem, né, um segundo pilar que é o controle. Ela não tem um controle emocional. E às vezes também falta a questão da empatia, que hoje é muito valorizado dentro de empresas, Vacira. Você conduzir, o que é o líder? O líder é aquela pessoa que consegue fazer com que o outro realize as tarefas, né, de uma forma produtiva, de uma forma eficiente. As empresas querem isso das pessoas, dos profissionais. E os líderes são altamente cobrados por isso. E que ele traz um ganho para o grupo, né? Exatamente. E do grupo isso vai crescendo, traz um grupo para a instituição, traz um grupo para a cidade, traz um grupo para a sua comunidade. Exatamente. É mais ou menos uma escala, assim? Exato. E aí quando você pega um indivíduo no meio, que ele não está bem, não está emocionalmente equilibrado, né? Ou ele pode até estar equilibrado, mas ele não tem uma boa relação interpessoal, isso prejudica a equipe, prejudica a empresa. Viviane, a proatividade, ela está associada também com a humildade? Eu acho que de certa forma, sim. A pessoa proativa, ela faz isso sem ninguém ter que solicitar. Exato. E não se sente menor, né? Não. Se eu tiver que servir um café, eu vou servir um café. Se eu tiver que sentar ali numa mesa e tomar decisão, eu vou tomar decisão. É assim? Ela faz o que tem que ser feito. Né? Isso. O problema, aí a gente já traz um pouco da teoria disso, que tem pessoas que são muito proativas. Naturalmente, né? Naturalmente. Mas esse excesso de proatividade pode prejudicar, porque às vezes não é o momento dela ser proativa. Ah, tá vendo? Tem que ter cuidado também, Tenise. A cautela que você falou antes, né? Todos nós temos essas 4 dimensões, só que quando a pessoa tem alguma dimensão muito elevada, ela tem que ter um cuidado com determinados comportamentos. E aí é onde eu brinco, que quem é um alto D ou um alto I são pessoas muito ágeis, e eu brinco e falo que são pessoas que agem sem pensar, né? E ao passo que as pessoas que são mais seguras, mais estáveis, né? Elas mais cautelosas, elas pensam tanto que não agem. Quando na hora de agir, o tempo já passou. Então vamos para o outro extremo aqui, que é a timidez.
A timidez também ela é muito favorável, né? Mas também pode ser muito prejudicial. Como o coach tem maneira, técnica, oficina para equilibrar isso para um líder, ele conseguir exercer uma boa liderança sem tímido? A gente desenvolve, porque são habilidades que ele precisa ter para executar a liderança. Se a timidez está atrapalhando, precisa ser identificado isso e trabalhado de forma para que ele consiga agir, mesmo sendo tímido, ele consiga ter ações que superem a timidez. E aí é onde vem a superação. Viviane, mas o tímido, ele demora talvez um pouco mais a ser lembrado, a ser enxergado como um bom líder, né? Tem isso também? É que geralmente o tímido ele não faz questão nenhuma de aparecer. Agora de executar só. Ele pode ser um bom executor, mas ele não faz questão nenhuma de mostrar o trabalho que ele fez, ele prefere ficar ali quietinho, e às vezes isso é ruim para ele. Precisa ser avaliado e precisa ser desenvolvido. A timidez em excesso, ela atrapalha. E o mercado de trabalho para o coach, como é que está? Está crescendo cada vez mais? Crescente. Isso é uma necessidade, porque é uma coisa que é nova, né? É algo contemporâneo, é algo que as pessoas estão buscando por uma fragilidade maior, porque já buscou outros recursos e não encontrou resposta, ou porque trabalha associado. As pessoas estão muito carentes, muito inseguras? Estão. A gente percebe uma dificuldade latente nas pessoas de conseguirem ter resultados positivos na vida pessoal e profissional. É gritante isso. A maioria das pessoas que procuram os profissionais de coaching já vem com uma demanda dessa. Essa demanda, acho que dentro das empresas, essa cultura de preocupar com o ser humano, com o indivíduo, assim, vem de uma necessidade, porque as pessoas as empresas estão investindo em cursos, dando treinamento, dando capacitação, e os resultados não estão sendo tão ótimos como se esperava. Então, daí vem o olhar para o coaching. Opa, o que tem no coaching de diferente daquele treinamento que a pessoa fez de liderança, né, ou de um outro treinamento técnico, que está fazendo as pessoas que passam pelo coaching se desenvolverem mais. Então, acho que esse questionamento está vindo à tona. Os bons exemplos estão estampados aí pelas organizações que têm a cultura do coaching já inserida. E os bons resultados devem ser imitados, né? Pelo que eu compreendi aqui nas suas observações, o coach, embora vai tratar do executivo, ali, vamos citar esse exemplo, né? Ele traz a vida toda, traz a vida global, traz a vida familiar, a vida conjugal, as preferências culturais, artísticas, né? Tudo isso vem à tona ali no momento de trabalhar. Vem sim. Às vezes a gente percebe que a pessoa está com um conflito em casa, né, um problema mais sério, um momento de decisão, de doença, qualquer que seja a demanda que ele tenha na casa dele, né, pode estar gerando um incômodo, uma desconcentração no trabalho, vai diminuir a produtividade dele no trabalho. Né? Às vezes a pessoa passa por um momento de dívidas, isso está muito comum, né, no momento que a gente está vivendo de crise econômica. Então, esse olhar os profissionais têm que estar atentos, porque a vida pessoal, ela impacta sim os resultados profissionais. Viviane, muito obrigada por sua presença aqui, tá? No programa Movimento, com todas essas explanações para o desenvolvimento humano, para a gente crescer cada vez mais, né, profissionalmente e pessoalmente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e poder levar mais informações sobre coaching às pessoas. Eu entrevistei a Viviane Guerra, que é coach, especialista em desenvolvimento de pessoa, em análise comportamental. Muito obrigada por sua companhia, continue aqui ligado no TV Câmara 61.3 e até breve.